Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 2, do módulo 2, da disciplina Gestão Mercadológica. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. Então, o módulo 2 tem como título Análise de Mercados Consumidores e essa unidade 2 também tem o título de Segmentação de Mercado. O objetivo de aprendizagem desse módulo é compreender o conceito de segmentação e o processo de pesquisa para a seleção de mercados-alvo. E o texto base dessa unidade é o capítulo 9, das páginas 269 a 300, do livro Administração de Marketing de Kotler e Keller. Tá? E esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá, nós já falamos em algumas unidades, em algumas aulas dessa disciplina sobre segmentação, sobre grupos, sobre pedaços do mercado formados por consumidores. Então, a gente vai falar de maneira bem detalhada e de maneira bem mais clara o que é um segmento, o que é segmentação, o que é o chamado aí um cluster, um grupo de consumidores. Então, a segmentação, ela envolve o seguinte, ó, as empresas, elas não podem atender a todos os clientes, tá? Em mercados amplos ou diversificados. Por que elas não podem? É porque é muito difícil atender a todos. Então, quando a gente fala não pode, na verdade, não consegue na maioria das vezes, né? Logicamente, você tem grandes empresas que atendem públicos maiores. Então, se for pensar, por exemplo, na Coca-Cola, ela tem uma grande gama de consumidores. Mas mesmo a Coca-Cola, como produto, como marca, não atende todo mundo. Então, tem gente que não bebe refrigerante, tem gente que gosta de outras marcas, você tem variações também. Mas o ponto é, dificilmente uma empresa consegue atender a todas as pessoas. Porque quando a gente vai olhar para esse grupo de pessoas, muitas vezes existem características distintas, gostos distintos, preferências distintas. E aí, se eu tenho uma pessoa que prefere calor e outra pessoa que prefere frio, dificilmente eu consigo ter um produto que vai agradar as duas nesse quesito temperatura, né? Então, essa é a ideia por trás da segmentação. Então, se eu não consigo atender todo mundo de maneira igual e abrangente, eu posso dividir esses mercados em grupos de consumidores, os chamados segmentos, que tenham diferentes necessidades e desejos. Então, eu vou pensar num mercado total, onde eu tenho 100 pessoas. Dentro dessas 100 pessoas, eu tenho características distintas, pessoas que têm gostos, que têm questões que fazem elas serem diferentes umas das outras. Mas, dentro dessas 100 pessoas, eu também tenho pessoas que têm gostos parecidos. Então, eu tenho gente que pensa igual e gente que pensa diferente. A segmentação é justamente identificar esses grupos que são distintos entre si, mas que são próximos dentro do grupo, são parecidos dentro do grupo. Então, esse grupo é chamado de segmento de mercado, quando a gente fala do ponto de vista mercadológico, né? Esse grupo eu consigo atender, esse grupo eu consigo atender. Eu vou selecionar, né, quais são os segmentos que são interessantes para mim. Mas antes eu faço essa reflexão. Dentro do meu mercado, quais são os grupos que eu consigo identificar que sejam diferentes um dos outros, mas parecidos dentro do grupo? Esse segmento eu posso atender. Então, para desenvolver o melhor plano de marketing possível, os gerentes ou gestores mercadológicos precisam entender o que vai distinguir, né, o que vai caracterizar cada um desses segmentos, de maneira que eu consiga atendê-lo de forma personalizada, de forma que o meu produto seja aquele que seja percebido como valioso, que tenha valor para aquele consumidor, né? A gente, retomando as aulas, lembre que o valor é um conceito que é subjetivo, na cabeça do consumidor. Então, se eu tenho um mercado, pode ser que aquilo que tem valor para esse segmento não tenha valor nenhum para esse segmento. E se eu ofereço esse produto, esse segmento vai ficar feliz, esse não. Agora, se eu tento atender todo o mercado, pego aqui o meio termo, um produto aqui, eu não vou agradar 100% nem esse, e nem esse. Então, se eu entendo os segmentos, eu consigo pensar, olha, tá bom, eu tenho 4 segmentos, consigo atender todos? Não. São distintos? São. Consigo atender 2? Ok, posso ter 2 produtos específicos. Esses 2 produtos não vão atender 100% do mercado, mas eles vão atender bem cada um desses 2 segmentos. E aí eu começo a trabalhar com esses grupos de consumidores. Esse segmento é o meu público-alvo. Tem um produto que é direcionado para ele, um produto que vem atender a sua necessidade, atender o seu desejo, ele vai ficar satisfeito, ele vai recomendar o meu produto, ele vai curtir a minha página, ele vai engajar naquilo que eu posto e começa a ter um relacionamento. Por quê? Porque é direcionado para aquilo que ele quer. Okay? Então, essa é a lógica por trás desse processo de segmentação. Isso que significa um segmento de mercado. Então, o segmento de mercado, ele consiste em um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos.
É isso. É um conjunto semelhante de necessidades e desejos, porque nem todo mundo ou quase ninguém, né, é 100% igual. Então, você tem diferenças, mas são características semelhantes, tá? Então, esse processo de segmentação, ele é fundamental para a definição do meu público-alvo, para que eu possa definir o meu posicionamento de marca, para eu saber quem eu sou diante dos meus concorrentes, e para que eu possa definir as minhas estratégias do meu mix mercadológico, né? Conforme a gente vai caminhar nas nossas próximas unidades, tá? Então, é fundamental. O que eu tenho que saber como gestor? Que eu posso fazer esse processo de segmentação ou esse processo de divisão do mercado de diferentes maneiras, tá? Então, nós temos algumas bases para a segmentação. Nessa unidade, nessa videoaula, a gente vai conversar sobre as principais bases utilizadas nesse processo de segmentação. Então, a primeira é a segmentação chamada de geográfica, tá? Então, a segmentação geográfica, ela pressupõe a divisão do mercado em diferentes unidades geográficas, não como o próprio nome diz, tá? Então, como nações, então eu vou trabalhar, por exemplo, com 2 países, com o Brasil e com o México. Então, são 2 grupos que eu estou divergindo ou dividindo em função da questão geográfica, tá? Então, Brasil ou México. Pode ser ainda estados. Então, eu vou trabalhar com Mato Grosso do Sul e vou trabalhar com Santa Catarina, por exemplo. Então, são os 2 segmentos que eu vou atender. Né? Ou entendo que tem esses 2 segmentos, esses 2 estados, vou trabalhar só com Mato Grosso do Sul, por exemplo. Ainda questões regionais, então vou trabalhar só com o Nordeste, com todos os estados da região Nordeste. Ainda pode ser mais específico, então vou trabalhar com algumas cidades, então vou trabalhar com Campo Grande, com Dourados, com Nova Andradina, são cidades aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Ou ainda bairros, então vou trabalhar, por exemplo, com um bairro universitário, onde fica aqui a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, são definições que você vai fazer. Então, essa definição, primeiro, geográfica, é sempre questão territorial. Então, não importa ainda quem que é a pessoa necessariamente, mas a região onde ela está inserida, a região onde ela mora, por exemplo. E aí, essa divisão ela pode ser mais abrangente, no nível de um país, ou até bem específica, no bairro que a pessoa mora, tá? Então, isso tudo você pode definir, tá? Algumas abordagens vão um pouco além, então vão combinar dados geográficos com dados demográficos, para ter uma descrição mais detalhada dos consumidores e dos bairros. A gente já vai entrar nos dados demográficos, mas também já adiantando, eu posso ter combinações, então vai ser só geográfico. Ah, não, eu entendo que dentro desse bairro eu tenho uma diferença, por exemplo, entre os jovens e os idosos. Então, eu tenho uma questão também demográfica, uma característica de idade relacionada. E aí eu tenho um detalhamento maior. Então, percebe que a gente vai detalhando. Ah, era só o país. Não, agora é o bairro. Ó, o bairro. Beleza. Dentro do bairro, só o idoso. Ah, então eu estou focando um público cada vez mais específico. Isso pode ser feito também, tá? Então, o que é melhor? É o país, é o estado, é a região, é a cidade? Depende do seu caso, depende do seu produto, tá? Então, o importante é o quê? Eu entender o quanto eu tenho de diferença, né, entre esses públicos e o quanto, para mim, faz sentido ir detalhando cada vez mais, tá? Algumas vezes, a região já é suficiente. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a região norte, região nordeste. Quando? Quando eu entendo que, no geral, né, claro, há diferenças, mas existe um comportamento semelhante entre todos aqueles estados. Eu entendo aqui que, no geral, existe aqui um padrão que é semelhante. E esse padrão semelhante, ele é importante para o meu produto. Então, eu vou trabalhar todos os estados conjuntamente. E assim vai, tá? Então, eu tenho que ter uma clareza de quem que é o público. E, a partir disso, eu consigo fazer a segmentação. Se eu nem entendo quem é o público, qual que é o ponto que, para minha empresa, faz sentido dividir esse público, fica cada vez mais difícil fazer qualquer processo de segmentação. Então, eu tenho que, tendo isso definido, eu vou detalhando o meu planejamento aqui de divisão, de seleção desses públicos. Então, essa é a segmentação geográfica, é aquela que se preocupa com questão de localização, tá? De onde está a pessoa que eu vou atender. A segmentação demográfica, né, como a gente já adiantou um pouquinho, ela envolve aqui outras características. Então, o mercado, nesse caso, é dividido por variáveis como idade, como eu falei, o idoso e o jovem, mas mais características, tamanho da família, ciclo de vida da família, então, por exemplo, tamanho da família, quantas pessoas são envolvidas na família, tá? Então, uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, então qual que é o tamanho da família? Ciclo de vida, então, a família que tem, por exemplo, criança, ou são só adultos, tem adulto e adolescente, então, idosos,
junto. Então, tem idoso, tem um adulto, tem a criança. Então, qual que é o ciclo de vida dessa família? O sexo ou o gênero da família, das pessoas também, da família, né? A renda, tanto individual como familiar, ocupação, então trabalha, é aposentado, é estudante, enfim, o que faz? O grau de instrução, então tem o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, são todas características que você pode ir detalhando para ter cada vez um público mais específico. Então, ó, era lá o cara que morava no Brasil ou no México. Ah, não, agora é o cara que mora no bairro universitário. Mas não é qualquer cara, é o cara que tem acima de 60 anos, ele mora numa família que é ele e, sei lá, os filhos moram juntos, então tem um idoso, mas também tem pessoas mais jovens morando na mesma família, na mesma casa. O nível de renda é de pessoas da classe B, esse idoso, ele tem ensino superior e ele são só os homens, por exemplo, tá vendo? Você vai definindo cada vez mais. E tem mais outras variáveis que vão fazer parte dessa classificação demográfica. Então, por exemplo, a religião também pode impactar na tomada de decisão das pessoas. Então, se a pessoa é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita, se ela não tem religião, então agnóstica, seja o que for. Então, você tem aí uma característica da pessoa que vai influenciar nesse caso, muitas vezes, na visão de mundo, na maneira que ela enxerga e interpreta as situações, e que, obviamente, também vai impactar na maneira que eu consumo. Se eu estou mais propenso a consumir um produto ou outro produto, né? Raça, a geração, né? Hoje a gente tem uma discussão que as gerações são cada vez mais curtas, né? Então você tem aí um período menor que dura cada geração, você tem várias gerações convivendo, né? Então isso também é um ponto a se considerar. A nacionalidade e a classe social. Então são todas questões de classificação ou de caracterização de um público que podem ser utilizadas como base para segmentação. E você pode usar uma característica, né? Como só, por exemplo, ser idoso, ou ser jovem, ser criança, ou uma combinação de todas essas características aqui, para você ter uma pessoa bem específica que faça parte do seu segmento de público-alvo, tá? Mesmo quando o mercado-alvo é descrito em termos não demográficos, então, vou dividir a minha segmentação de forma geográfica. Vou pegar aqui o norte do Brasil, tá? Mesmo assim, a gente faz sempre uma consideração em relação às características demográficas, tá? Pelo menos para estimar o tamanho do mercado, para eu entender qual que é a quantidade de pessoas que fazem parte daquele segmento, tá? Essas variáveis são bastante utilizadas porque são mais fáceis de mensurar. Então, por exemplo, a gente vai seguir, né, na nossa unidade, então você tem outras variáveis que são mais subjetivas, questões mais de percepção, ou às vezes de comportamento que eu não consigo verificar o que está acontecendo. Agora, por exemplo, a idade é fácil você mensurar, né? Você tendo um cadastro da pessoa, você sabe lá exatamente o dia que ela nasceu, e aí você consegue ter a idade, por exemplo, tá? Então, você tem acesso às informações de maneira muito mais fácil. Portanto, por isso, o mercado acaba utilizando bastante a segmentação demográfica, porque é menos difícil, vamos dizer assim, você conseguir informação e você classificar com base nisso. Então aqui, detalhando um pouquinho, idade, estágio no ciclo de vida. Então, os desejos e as habilidades dos consumidores mudam conforme a idade vai mudando. Isso vai fazer com que, se o desejo muda, se a minha habilidade muda, o meu padrão de consumo também vai mudar, né? Então, isso também é uma coisa que eu tenho que levar em consideração, até no meu planejamento de oferta, naquilo que vai ser desenvolvido. Então, grandes empresas, desenvolvimento de produtos, de novas tecnologias, de coisas que podem, eventualmente, até facilitar a vida conforme a gente vai ficando mais velho e com maiores limitações, né? Maiores, menores, mas menores limitações ao longo do tempo. Então, é um ponto aqui. A fase da vida. Então, a fase da vida vai definir, geralmente, a preocupação principal de uma pessoa. Como, por exemplo, passar por um divórcio, segundo casamento, cuidando dos pais idosos, cuidando dos filhos recém-nascidos, enfim. Então, a vida vai seguindo, cada um tem uma trajetória, não é todo mundo segue o mesmo roteiro, né? Cada um tem uma história de vida, mas conforme a vida vai passando, as preocupações principais também vão passando. Então, a preocupação vai ser no começo lá, passar na escola, ser aprovado, depois você tem a faculdade, então, a preocupação é passar no vestibular, depois são as disciplinas, aí você já está trabalhando, então você tem a disciplina e o trabalho, aí depois tem filho, eventualmente ou não, tem casamento, pode ter ou não também, tem um pai idoso, então são questões que vão
se movimentando. Tudo isso vai afetar a maneira que a gente consome e os produtos que a gente vai ser influenciado, vai ser bombardeado até de propaganda relacionada com isso, tá? Então, é um ponto a se considerar. O que a gente tem que pensar? Idade e ciclo de vida podem ser variáveis enganosas, porque, como eu falei, cada um segue uma vida. A gente não segue a mesma vida todo mundo. Então, você pode ter uma pessoa na mesma idade que você, que tem uma condição completamente diferente. Então, você tem lá uma pessoa de 30 anos, vamos colocar aqui uma idade média, vamos dizer assim. Você tem pessoas de 30 anos que são casadas com filhos, pessoas de 30 anos que são casadas sem filhos, pessoas que são casadas e já divorciadas, pessoas que estão no segundo casamento, pessoas que estão ainda morando na casa dos pais, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão desempregadas, tem de tudo, né? Então, assim, a idade ajuda? Ela ajuda a dar um direcionamento, mas ela sozinha, ela é difícil a gente entender realmente quem é essa pessoa. Então, é um ponto a pensar também, né? Eu posso segmentar só por idade? Talvez esteja um risco de juntar pessoas que não deveriam estar juntas, que não são parecidas, que não são semelhantes. A renda, né, vai influenciar para quê? O preço baixo versus o preço premium. Então, dependendo do produto que eu quero ofertar, eu tenho que saber qual é a renda do meu público, né? E se ele tem condições financeiras de comprar aquele produto. É isso. A geração, né? Então, cada geração ela é profundamente influenciada pela época em que foi criada, né? Então, pelas músicas, filmes, política, eventos. Hoje em dia, se fala muito na era da tecnologia, né? Então, as crianças, cada vez mais novas, já apresentam habilidades para mexer com smartphone, em tablets, em computadores. Então, por quê? Porque ela é um resultado do meio onde ela está inserida, né? Então, você tem isso. Cada geração ela vai se alterando, né, vai apresentando padrões distintos e nós, como gestores, né, e quem for ofertar um produto, a gente tem que estar ligado nessas questões para ofertar o melhor produto possível para aquela geração, tá? Então, as datas de nascimento iniciais e finais de qualquer geração são sempre subjetivas, tá? E generalizações podem mascarar diferenças importantes dentro do grupo. Então, é uma variável a mais. Todo mundo da mesma geração pensa exatamente igual? Logicamente não. Mas se você comparar pessoas dessa geração com pessoas dessa geração, a probabilidade que tenha mais semelhança aqui do que um com o outro, né? Então, essa é a ideia também. Então, sempre a gente pode focar cada vez mais ou ter questões mais gerais, tá? Raça e cultura. Então, a gente tem, diante disso, um marketing multicultural. Então, o que é isso? É uma abordagem que reconhece que os diferentes segmentos étnicos e culturais têm necessidades e desejos que são diferentes, né? Para demandar atividades de marketing também direcionadas para cada uma desses segmentos, tá? Então, uma abordagem de massa, ela não vai ser refinada bastante para eu atender um mercado que é diverso. Então, empresas que atuam, por exemplo, em diferentes países, diferentes culturas, isso eu tenho que entender, que não dá para eu ofertar exatamente o mesmo produto, o mesmo serviço para pessoas de culturas diferentes, pessoas de etnias diferentes. Então, eu tenho que ter encaminhamentos ou atividades de marketing específicas para cada uma dessas culturas que vão existir, tá? Então, as normas, as nuances de linguagem. Então, às vezes você tem uma palavra em português ou uma marca, né? Tem o nome da minha marca. Se eu jogo isso para outro país, de outra língua, aquela palavra ela pode ter outro significado, a tradução literal às vezes não funciona, né? Pode ter alguma gíria que gere algum tipo de mal-estar. Então, são questões que vão acontecer. Então, nuances de linguagem, hábito de compra, práticas de negócio dos mercados multiculturais, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de construir essa estratégia mercadológica, tá? Não dá para considerar todo mundo igual, tá? Então, a terceira base de segmentação é a segmentação chamada de psicográfica, tá? Então, na segmentação psicográfica, os consumidores são divididos em diversos grupos com base em traços psicológicos ou traços de personalidade, ou ainda os estilos de vida e os valores, tá? Então, aqui percebam que é outro tipo de característica. Então, pessoas do mesmo grupo demográfico podem ter perfis psicográficos completamente distintos. Então, por exemplo, mesmo padrão demográfico. Então, eu quero aqui duas, mulheres de 20 anos, ok? E ainda que moram no mesmo bairro. Então, você tem a mesma característica geográfica e demográfica, em termos de idade, de gênero, tá lá. Mas eu posso ter uma delas, que é um perfil atitudinal, de personalidade, bastante aberto, caloroso, falante, comunicativo e tudo mais, e outra pessoa que é introvertida. Então, eu posso ter o extrovertido e o introvertido. Então, do ponto de vista geográfico e demográfico, são exatamente iguais. Do ponto de vista psicográfico, são completamente distintos.
Então, isso vai acontecer. Dependendo do tipo de produto, a questão demográfica vai ser mais importante. Dependendo do outro tipo de produto, a questão psicográfica pode ser mais importante. Tá? Então, também é interessante que eu tenha essa clareza de entender como que as questões psicográficas, atitudinais, de personalidade ou de estilo de vida, de valores, elas podem afetar o meu consumidor. Então, o meu consumidor, ele é mais facilmente definido por questões demográficas ou por questões psicográficas. Se for questões psicográficas, ok, eu vou entender também o demográfico, mas isso aqui é aquilo que eu estou mais preocupado, questões de personalidade. Então, isso pode ser uma base mais fundamental para a minha segmentação. Qual é a dificuldade de uma segmentação psicográfica? Não é fácil mensurar isso. Então, nem toda empresa vai ter acesso a entender o tipo de personalidade das pessoas. Então, se eu não fizer pesquisa de mercado, né, como a gente já viu, dificilmente eu vou chegar nesses valores, saber o tamanho do mercado, quantos por cento são de cada tipo, dificilmente. Mas eu consigo, pelo menos, entender qual que é o padrão esperado, por exemplo, de personalidade ou de valores que mais estão associados ao meu produto, e eu comunico de maneira direta para esse público, né? A minha comunicação vai ser uma comunicação que vai falar mais alto, vai ser mais assertiva, por exemplo, para pessoas que têm esses valores, que são extrovertidas, por exemplo. Okay? Então, é uma maneira também de você trabalhar. O mais importante saber, antes de tudo, que isso também é uma questão, também é um ponto relevante, a segmentação psicográfica. Uma quarta base é a segmentação comportamental. Então, na segmentação comportamental, os consumidores são divididos segundo o seu conhecimento, o seu nível de atitude e, principalmente, o seu nível de reação ou de comportamento em relação a um produto. Tá? Então, essa segmentação comportamental, por exemplo, eu vou segmentar baseado nas pessoas que fazem tal coisa. Então, o cara que compra sempre esse tipo de produto. Esse aqui é o meu segmento, com base nesse comportamento. Tá? Essa é outra base. É interessante a gente pensar que, apesar de a gente ver essas 4 bases, é muito possível e faz muito sentido eu utilizar bases múltiplas para segmentação. O que é isso? Combinar as diferentes bases, tanto de geográfico, demográfico, psicográfico, mas também as diferentes bases comportamentais, então diferentes comportamentos, para ter uma visão mais ampla e consistente do meu mercado consumidor. Então, lógico, quanto mais informação, quanto mais eu consigo destrinchar, detalhar a persona do meu consumidor, ou aquele conjunto de características daquele consumidor, maior a chance de eu conseguir produzir um produto ou um serviço, enfim, uma oferta que seja valiosa para aquele público. É isso. Então, no final das contas, coisa que vocês têm que sempre lembrar, quanto mais eu sei sobre o mercado consumidor, maior a chance de eu conseguir oferecer aquilo que ele quer. É isso, basicamente é isso. Tá? Então, quando a gente fala sobre segmentação comportamental, a gente tem aqui um exemplo de cadeia aqui de diferentes comportamentos. Então, por exemplo, mercado-alvo geral. Eu tenho pessoas que não conhecem o meu produto, pessoas que conhecem o meu produto. Então, essa é uma primeira diferenciação em termos de comportamento, aqui no caso aqui de conhecimento. Tá? Então, dividir. Entre os que conhecem, eu tenho as pessoas que não experimentaram e que experimentaram. Tá? Então, estou dividindo novamente. Mais uma divisão de 2 segmentos. Experimentou ou não experimentou? Quem não experimentou? Por quê? Tem uma opinião negativa, é neutro ou uma opinião favorável, mas ainda não experimentou, seja por qualquer motivo. Então, aqui eu tenho 3 grupos distintos, comportamentalmente falando, não experimentou. Por quê? Opinião negativa, tanto faz, ou é favorável. E eu vou trabalhar esses grupos. Cada grupo aqui é um tipo de ação. O cara que opinião negativa tem que ter por que foi negativo. Vou fazer algum tipo de trabalho de recuperação de falha, entender o problema, ou eu vou já descartar. Não é meu público-alvo. Vou trabalhar aqui com neutro e com favorável, para tentar fazer o quê? Experimentar e seguir, tá? Se eu estou no grupo que experimentou, eu tenho um cara que experimentou e rejeitou, então não gostei. Por quê? Porque não era minha expectativa, não foi o que eu esperava, enfim, seja o que for, vou tentar entender. Tem um cara que ainda não repetiu a compra, então ele experimentou, gostou, mas não comprou de novo. Então vou trabalhar nisso também. E o cara que repetiu a compra. Então aqui eu tô, diferentes comportamentos, vamos gerando aqui uma árvore de possibilidades, cenários, ou de diferentes segmentos. Aqui, cada caixinha é um grupinho, né? Eu vou detalhando cada vez mais esses grupos aqui, tá? Pensando no cara que repetiu a compra, experimentou, repetiu a compra, né? Seguindo aqui na nossa figura. Tem um cara que é fiel a outra marca, então ele repetiu, mas é fiel a outra marca. Tem um cara que é infiel, então ele compra qualquer marca, não tem um relacionamento específico disso. E quem é fiel à marca. E quem é fiel à marca ainda tem mais o cara que é light user, então ele usa, mas
usa pouco. O cara que é medium user, então ele usa de maneira mais moderada, e o cara que é heavy user, que ele compra frequentemente ou consome frequentemente o seu produto. Por exemplo, todo final de semana eu compro ou como no mesmo restaurante. Então eu sou aqui um medium para heavy user, por exemplo. Então aqui é uma classificação com base no comportamento que eu apresento, aquilo que eu faço como consumidor, tá? A segmentação comportamental, ela pode ser também bastante utilizada por ser também mais fácil de você mensurar do que a psicográfica. A mais difícil é a psicográfica, porque é uma coisa que é da cabeça do consumidor, né? E nós, como seres humanos, somos seres complexos, né? Então, as coisas vão mudando, os sentimentos mudam, as percepções mudam, né? Então, não é fácil você ter esse tipo de informação, e essa informação tem que ser sempre monitorada, né? Você tem que ter uma pesquisa constante. É mais complicado. Aqui você consegue ter uma visão um pouco mais clara, né, de maneira mais fácil, mais facilitada. Então, também é uma base de segmentação bastante utilizada, né? Lembrando que, claro, posso fazer as combinações entre as diferentes bases de segmentação, tá? Então, essas são as bases para segmentação. Quais são as etapas no processo de segmentação? Tá? Então, eu já sei como eu posso dividir, o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa é pensar o seguinte, ó, a segmentação deve ser baseada aqui nas necessidades, tá? Então, eu vou agrupar clientes em segmentos com base nas necessidades semelhantes e nos benefícios procurados por eles. Então, isso é fundamental, né? Algumas vezes, essa necessidade está atrelada, por exemplo, a uma fase no ciclo de vida da pessoa, ou na fase da vida familiar da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenininhos, tá? Então, eu tenho uma filha de 4 anos e um filho de 1 ano. Então, eu compro coisa para criança pequena, compro fralda, né? Enfim, fralda, um exemplo. Eu recebo constantemente propaganda de fralda. Por quê? Porque eu compro isso, é um comportamento repetido, né? 2 filhos é heavy user, né? Compra bastante. Então, é um comportamento repetido, e isso é mensurado pela empresa, porque você vai comprar lá sempre nos mesmos locais, né? Para ter uma questão de hábito, de localização e tudo mais. Então, eu vou agrupar, eu sei que faço parte desse segmento. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar oferta sobre isso, vou mandar propaganda disso, vou mandar cupom de desconto sobre isso. Então, aqui é baseado na minha necessidade. E essa necessidade acontece por quê? Por uma questão familiar, de uma fase do ciclo de vida familiar, ok? Então, quando a gente fala das bases de segmentação, elas podem ser relacionadas com essas necessidades distintas, tá? Mas, claro, o foco tem que ser a necessidade, que vai estar relacionada com a classificação, tá? Então, esse é o ponto. Tem que pensar na dor do meu consumidor que eu estou atingindo sempre, a necessidade dele. Feito isso, eu vou, então, identificar o segmento, então, identificação do segmento. Então, para cada segmento, baseado nas necessidades, eu vou determinar as características demográficas, estilo de vida, comportamental, psicográfico, tudo aquilo que a gente tiver acesso, tá? Dadas as bases. Depois, eu vou analisar a atratividade do segmento na terceira etapa. Então, pensando aqui em alguns critérios que podem ser pré-determinados, eu vou ver o seguinte, ó, qual é o crescimento do mercado, a intensidade competitiva, então vale a pena entrar nesse mercado, ele já está muito competitivo, se eu tenho acesso ao mercado, então eu vou definir se cada segmento é atrativo ou não para mim, como empresário, como gestor, antes de defini-lo como segmento-alvo. Na quarta etapa, eu vou analisar a rentabilidade do segmento. Então, esse segmento ele é rentável o suficiente para mim? Faz sentido eu gastar, investir o meu recurso para que eu consiga atendê-lo? Eu vou ter um retorno no nível esperado? Quinto ponto, posicionamento do segmento. Então, para cada segmento, eu vou criar uma proposta de valor específica. Por quê? Porque cada segmento, com pessoas com necessidades distintas, vai perceber valor de maneira distinta. Então, eu vou pensar o seguinte, olha, tem segmentos, identifiquei, eles são atrativos, são rentáveis. Ok, então eu vou desenhar um posicionamento para cada um desses segmentos que eu identifiquei como rentáveis, como atrativos para que eu atue. Identifiquei um segmento. Maravilha. Eu vou definir uma proposta de valor para esse segmento. Identifiquei 3 segmentos, eu quero atender os 3. Vou desenhar uma proposta de valor para cada um dos 3. Eu percebo que 2 são parecidos. Aí você vai definir se você acha interessante você ter um meio termo, mas sabendo que o meio termo, ele atinge os 2 de maneira incompleta. Tá? Então, eu tenho que pensar se vale a pena ou se é melhor atuar em um, atuar no outro, ou atuar nos 2 separadamente. O ponto 6 aqui, etapa 6, é o teste crítico do segmento, onde eu vou criar simulações para testar a atratividade de cada estratégia que eu defini para cada segmento. E na etapa 7 é a definição da estratégia do mix mercadológico, né? Então, aqui eu vou definir de maneira detalhada todos os meus pontos relacionados a preço, produto, a localização e a comunicação. Os canais e a comunicação. Então, vou definir aqui as minhas estratégias mercadológicas, conforme a gente vai avançar nas unidades dessa disciplina, a gente vai justamente detalhar esse mix mercadológico.
Para eu escolher um segmento, eu tenho que pensar nesses 5 pontos. Ele é mensurável, então eu consigo mensurar o tamanho desse segmento, eu consigo mensurar a quantidade de pessoas que fazem parte, quem são essas pessoas, quais são as características dela, eu consigo identificar esse segmento. Esse é um ponto. Se eu não consigo fazer mais nada. Para aí a nossa processo de estratégia mercadológica. Ele é substancial, então ele é grande o suficiente para que eu atue, e grande o suficiente para mim, né? Pode ser pequeno, mas se eu tenho a intenção de atuar num nicho, ok. Ele é acessível, então eu consigo acessar essas pessoas, eu tenho acesso, eu tenho condições de entregar os produtos para elas. Quero aqui, eu estou no Centro-Oeste, quero atender o Norte. Eu tenho condição de acessar essas pessoas, de entregar o produto para elas num prazo e num preço adequado e razoável? Ele é diferenciável, então o segmento A eu consigo claramente diferenciar do segmento B, eu consigo falar por que esse é diferente desse, eu tenho clareza disso. Ele é acionável, né? Então eu consigo, de fato, chegar nesse segmento. Então, são questões que vão permear o meu processo decisório para que, de fato, é esse aqui que eu vou trabalhar. Esse é o segmento, vai ser o meu público-alvo, vou desenhar a minha proposta de valor para ele, vou desenhar a minha estratégia mercadológica, o meu mix mercadológico para ele. Quando a gente fala sobre a definição dos segmentos, é importante a gente pensar que eu tenho diferentes níveis de segmentação. Então, como a gente falou, né, eu tenho aqui o país Brasil, ou eu tenho o cara da região norte, o cara da cidade tal, do bairro tal. Então, você sempre tem a possibilidade de fazer algo mais amplo ou cada vez mais específico, ainda mais quando você combina as diferentes classificações, né, as diferentes bases para segmentação. Então, é o cara da região tal, que tem essa idade, esse gênero, essa fase no ciclo da família, ele tem esse tipo de personalidade, ele faz isso. É muito detalhado. Então, aqui é uma definição de o quanto eu quero detalhar ou não. Então, você tem aqui um contínuo que vai do mercado de massa, onde eu tento atender todo mundo e é a mesma oferta para todo mundo. E você vai caminhando. Então, você tem a cobertura total do mercado, uma estratégia de mercado de massa, aí você tem o atendimento de múltiplos segmentos. Então, eu vou atender 4 segmentos, cada um com uma proposta de valor, cada um com um produto dessa forma. Aí você tem segmentos únicos, né? Então eu vou trabalhar em um segmento e até vou trabalhar aqui com indivíduos como segmentos. O meu produto é completamente personalizado. Por exemplo, o cara entra no meu site e ele escolhe lá quais são as características do produto e aí ele vai receber o produto específico para ele, né? Eu vou montar o produto, criar o produto específico para ele, né? Então, por exemplo, vou lá fazer, sei lá, uma estante, vou comprar uma estante. Você pode ir lá comprar uma que é pronta, feita para todo mundo. Você pode entrar num site específico de uma empresa que trabalha com isso, aí você determina lá qualquer largura, qualquer altura, algumas características e está feito. Ou até você pode contratar um marceneiro que ele vai lá e faz para você do jeito que você quer. Então, isso é um processo de customização. Então, mercado de massa, o mesmo produto para todo mundo. Eu vou caminhando até que aqui no limite da customização, o produto é para aquele cara. E é só para ele. Eu não vou nem vender aquele produto para outra pessoa depois. Foi só para aquele cliente aqui, tá? Então, qual que é melhor? Depende da sua estratégia como empresa, tá? Aí vai fazer sentido aquilo que tiver mais alinhado com seus objetivos. Mas eu tenho que entender que isso são as opções que eu tenho em termos de alcance ou de nível de segmentação, tá? E um ponto que a gente precisa tratar sempre, quando a gente fala sobre lidar com o consumidor, seja no processo de segmentação ou qualquer outro processo, é que deve haver sempre um processo ético relacionado com isso. Então, a escolha ética nos mercados-alvo está relacionada com o quê? A segmentação de mercado pode gerar controvérsia pública quando os profissionais de marketing tiram vantagem injusta de grupos vulneráveis ou desfavorecidos. Então, por exemplo, o meu segmento específico de mercado-alvo são, sei lá, crianças, tá? Então, criança é um público que é vulnerável, né? Por várias questões. Então, assim, a comunicação não pode ser qualquer coisa, então a gente tem legislação para isso. O produto não pode ser qualquer um, então não pode ser um produto que põe em risco a saúde da criança ou a vida da criança, né? Então, são várias questões aí específicas que você trata um público dessa forma. E você tem outros públicos vulneráveis também. Então, essa questão aqui tem que ser tratada com bastante cuidado e com bastante ética, tá? Isso é importante. Para não tirar vantagem, isso não é o objetivo. O objetivo é gerar um relacionamento bom e duradouro para a empresa e para clientes. Se o relacionamento for bom para o seu cliente, ele continua comprando de você por mais tempo e você tem mais chance de sucesso no longo prazo. Não adianta vender bem uma vez só. Tá? Essa é uma coisa que eu sempre falo. Não adianta vender bem uma vez só. Você tem que ter uma venda que seja boa para você, boa também para o consumidor, de maneira que ele compre de novo. Ele fale bem de você para as outras pessoas, tá? Então, esse aqui é um ponto sempre a se lembrar, né? Ética nas relações com os consumidores. Então, essas foram as principais referências utilizadas nessa videoaula. Eu espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um bom estudo.